Pois é, o setor de bares e restaurantes tem sofrido muito com as oscilações no faturamento. Tem um lado positivo, né? A Copa do Mundo, uma oportunidade para que o setor aumente os rendimentos. Mas também tem esse outro lado, né? O fim da escala 6x1, a redução da jornada de trabalho, tudo isso preocupa a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Por isso, nós recebemos o José Eduardo Camargo, ele é o líder de conteúdo da Abrazel, vai conversar justamente com a gente. Zé Eduardo, seja sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado pela gentileza em nos receber nesse sábado à noite. Primeiro, eu queria que você trouxesse a sua impressão, como vocês da Abrazel têm acompanhado os debates que acontecem no âmbito do Congresso Nacional para o fim da escala 6x1. Imagino que muita expectativa, né, para que essa nova sessão de debates possa talvez corrigir aquilo que vocês não concordaram na primeira votação. Sem dúvida, muito obrigado pelo espaço, Daniel. A gente tem acompanhado e participado dessa discussão no Senado, e ela tem sido feita de uma maneira muito responsável pelo presidente Davi Alcolumbre. A gente nota que ele quer privilegiar o debate sereno de ideias, coisa que não aconteceu na Câmara. Na Câmara a discussão foi toda contaminada pelo período eleitoral, por uma pressa, e as pesquisas ao longo do tempo foram mostrando que mesmo o que se achava que era um apoio maciço da população vem caindo. As primeiras pesquisas no começo do ano mostravam um apoio de 73% da população. Hoje já está em 56%. Por quê? Porque as pessoas vão se informando sobre o assunto, vão descobrindo os impactos e principalmente os custos para todo mundo, para a sociedade como um todo e para os cidadãos, e esse apoio cai. E quando chegou no Senado, a gente sentiu que a disposição do presidente de discutir, os senadores também querem discutir esse assunto com mais calma, mais responsabilidade e não contaminado por uma pressão eleitoral, que foi o que aconteceu na Câmara. Agora, Zé Eduardo, queria que você trouxesse 2, 3 ou 4 pontos que vocês da Abrazel entendem como fundamentais de serem alterados da proposta que foi aprovada na Câmara para o Senado. Eu já pude acompanhar uma flexibilização das várias instituições, organismos, entidades de classe que eram muito críticas à primeira proposta e entendem que, ok, pode ser até possível implementar uma mudança na jornada. Mas o que lhe parece mais importante nesse momento, se tiver que aprovar essa medida no Senado Federal, quais as alterações são fundamentais para que, por exemplo, o setor de bares e restaurantes consiga sobreviver? A gente precisa esclarecer a população que a gente está discutindo duas coisas diferentes para começo de conversa. Uma coisa é a jornada de trabalho, a queda de 44 para 40 horas, e a gente tem que discutir isso. Já foi feita uma mudança de jornada na Constituição de 1988, só que outra coisa é a mudança, é a proibição de se trabalhar 6 dias por semana, que é a proibição da escala 6x1. Jornada e escala são coisas diferentes. Essa proibição da escala, ela não acontece em nenhum outro país do mundo, nenhum outro lugar do mundo implementou isso por lei. Por quê? Porque isso causa um impacto, primeiro que assim, proibir as pessoas de trabalhar quando elas querem, já é um absurdo, mas ela causa um impacto imediato no modo como as empresas trabalham, com um aumento de custos e um aumento de custos para todo mundo, inclusive para as empresas que têm trabalhadores trabalhando em 5x2. Por uma questão do modo como foi feita a legislação, você teria que pagar também esse dia a mais de descanso, que seria obrigatório. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, um garçom, por exemplo, que vive da gorjeta e quer trabalhar 6 dias por semana, ele não poderia. E você teria impacto em setores que são essenciais para a população, como na medicina, por exemplo, com postos de saúde, por exemplo, proibindo os médicos de trabalhar. Num momento em que a gente tem pleno emprego, não tá fácil conseguir trabalhador para todos os setores, então isso traz uma série de prejuízos. O que a gente quer não é uma mudança pontual, o que a gente quer é discutir isso com serenidade, com calma, sem que tenha essa pressão eleitoral, para que a gente possa seguir o que prega a própria Organização Internacional do Trabalho, que no mês passado, em junho, fez uma reunião em Genebra, na Suíça, e se decidiu que toda mudança ela tem que ser feita tripartite,
governo, empresários e trabalhadores discutindo com responsabilidade, levando em conta os impactos, não só para os setores produtivos, mas para os próprios trabalhadores e para a população como um todo. Perfeito. O Matheus Machado, que é o comentarista da noite, ele fará a próxima pergunta. Por favor, Matheus. Boa noite. Acho muito importante isso que o senhor trouxe em relação a esse cuidado do diálogo com o colaborador, com o trabalhador, que até então ele parece que ele só vai ter benefícios, mas a gente começa a entender em que medida, né? Será que esse dia de folga não vai virar para ele um prejuízo, uma informalidade lá na frente, uma pejotização, enfim, a gente sabe de algumas consequências trabalhistas. Vocês da Abrazel, como que vocês estão conduzindo esse diálogo hoje com a classe trabalhadora, inclusive a ponto de levar essa demanda até o Senado, até Davi Alcolumbre, como também uma demanda coletiva, que não parte só da categoria patronal, mas ela vem também, inclusive, daqueles que, sim, gostariam de trabalhar menos, mas em que condições? Como que está sendo conduzido isso? O nosso princípio é sempre do diálogo. A gente tem que esclarecer a população que não só os trabalhadores, mas não só os empresários, mas também os trabalhadores e a sociedade como um todo tem uma conta para pagar. Cálculos do próprio governo apresentados na última sessão de debates no Senado mostraram que, no cálculo do governo, o aumento seria de 8% sobre a folha. Na verdade, eles não levaram em consideração a mudança na escala, então esse aumento seria de 16%. E quem pagaria isso no final? A população. O condomínio fica mais caro, o clube fica mais caro, o transporte fica mais caro, os preços nos bares e restaurantes vão ter que aumentar. Para você ter uma ideia, em bares e restaurantes hoje a gente tem uma média de 5 trabalhadores por empresa, e 60% das empresas trabalham 6 ou 7 dias da semana. Então, quando você tem que tirar um trabalhador, né, porque vai proibir de trabalhar um dia da semana, você tem que arranjar alguém para o lugar. E você não consegue arranjar essa pessoa tão fácil. E o que vai acontecer também é que as empresas que têm maior poder econômico, aqueles restaurantes centrais ou em bairros mais chiques, vão roubar o trabalhador de onde? Da periferia. E a periferia vai ficar desassistida. Então são impactos que a gente tem que levar em consideração na conta, e o que a gente pede é um debate responsável, que envolva toda a sociedade, que esclareça a sociedade. O próprio governo disse que não tem estudos ainda aprofundados sobre esses impactos, e só dessa maneira que a gente vai poder levar essa discussão de maneira responsável. Zé Eduardo, muito obrigado pela entrevista, pelos seus esclarecimentos. Boa sorte nesse processo. Esperamos voltar a tratar disso ao final da votação e possivelmente da aprovação com esses ajustes no Senado Federal. Grande abraço e até a próxima. Um abraço, conte sempre com a Abrazel nessas discussões.